Olá, corvinhos e corvinhas! O tema de hoje é muito especial para mim, que cresci assistindo a filmes de terror, digamos, não convencionais. Já pensou em ser atacado por tomates gigantes assassinos? Ou por um aparentemente inofensivo pneu? Ou ainda por palhaços assassinos do espaço sideral? Muito longe? Ok. Então vá comer um lanchinho na cozinha e seja morto por sua geladeira. Parece impossível pensar que alguém teria ideias assim para filmes, né? Mas, gente, eles existem. E acreditem, vale a pena se assustar com coisas que não nos assustaria normalmente. Mais do que demônios e criancinhas possuídas, os filmes da nossa lista de hoje exploram temas e objetos mundanos para assustar, ou pelo menos tentar. Vamos falar de filmes de terror trash que você deveria conhecer. Antes da nossa lista, vamos à definição de filme trash. Trash trata-se de um filme tecnicamente mal feito, de propósito ou não, tendo geralmente uma ou mais das seguintes características: baixo orçamento, má interpretação dos atores, má pós-produção, edição, dublagem, efeitos especiais, erros técnicos mais ou menos evidentes, por exemplo, um microfone visível na imagem. E é isso. A estética cinematográfica trash pode ser usada em qualquer gênero de filme ou vídeo, mas é mais comum usada no terror. Costuma-se considerar trash todo filme de terror que, ao invés de causar medo ou tensão, acaba sendo engraçado. Vamos à nossa lista. O primeiro filme da nossa lista é um pouco bizarro, mas, para ser justa, todos eles são. Rubber, o Pneu Assassino, é um filme de 2010. Pois é, pessoal, nem todo filme trash é tão velho assim. Escrito e dirigido por Mr. Oizo, e tem a seguinte sinopse. No deserto, um pneu assassino usa poderes telepáticos para matar animais e fazer cabeças de humanos explodirem e sente-se estranhamente atraído por uma jovem. O legal desse filme é que, na verdade, a sinopse é o que o filme é mesmo, mas ele também é uma crítica às produções de Hollywood. Ou seja, o filme sabe que é ruim e tira sarro das produções de terror hollywoodianas. O diretor não quer passar nada com o filme. Mais uma crítica. Estamos tão acostumados a receber respostas para tudo e buscar uma razão de ser das coisas, e esse filme não tem nada disso. É tudo uma besteira mesmo, não tem sentido nenhum perder seu tempo assistindo. E é por isso, meus queridos, que você deveria assistir esse filme. A crítica é interessante e, convenhamos, você se diverte com o pneuzinho mais esquisito do cinema. Além disso, sim, tem mais. A fotografia do filme é muito bonita, os enquadramentos são bem legais. Então confiram e me digam o que acharam do filme. Os anos 80 foram marcados por filmes fantásticos e franquias sensacionais. Temos Rambo, Sexta-feira 13, Halloween e, é claro, A Bolha Assassina. O filme de Chuck Russell, de 1988, é uma refilmagem do filme A Bolha, de 1958, e apresenta, é claro, uma bolha mortal. Em uma cidade da Califórnia, estudantes descobrem uma estranha substância gelatinosa que derrete a carne humana. A substância começa a crescer descontroladamente, atacando alguns moradores, até que uma equipe do exército é enviada para detê-lo. O filme tem um aspecto fantástico desde o início, com um take maravilhoso que mostra o céu e a cidade com os tons sombrios, indicando que o perigo está se aproximando, vindo do espaço sideral. O interessante nesse filme é a crueldade inexplicável da dita bolha, que desde o primeiro momento na Terra já sai matando geral, e de forma bruta, diga-se de passagem. O estilo trash dos ataques claramente encenados é sensacional, bem como o CGI usado para dar vida à nossa bolha. Além do terror ocasional que o filme proporciona, ele também tem seu humor e merece ser assistido, mas não leve muito a sério não. Uma curiosidade é que o filme de 58 foi parcialmente inspirado num acontecimento real. Sim, real. Em 1950, na Filadélfia, 2 policiais veteranos escreveram um relatório que informava sobre a queda de algo do céu, que eles identificaram como sendo uma geleia roxa tremendo que brilhava no escuro, cujas bolhas pareciam pulsar por conta própria e certamente era um organismo vivo. Os policiais pediram auxílio pelo rádio e quando os outros 2 policiais chegaram ao local, um deles tentou separar um pedaço da misteriosa geleia, que evaporou, restando apenas um resíduo inodoro na mão de um deles, que não serviria como prova para a ocorrência. Depois disso, os policiais redigiram um relatório, que posteriormente foi arquivado por falta de evidências. 7 anos depois, o produtor Jack Harris tomou conhecimento do ocorrido e foi assim que surgiu um dos maiores clássicos de terror trash. A Geladeira Diabólica. Filme de 91, dirigido por Nicholas Jacobs, Geladeira Diabólica conta a história de um casal, Steven e Eileen, que se muda para Nova York, para um apartamento bem ruim,
mas com um ótimo aluguel e que já vem com uma geladeira. Um sonho. Mas o sonho acaba virando pesadelo quando Steven começa a ter terríveis pesadelos e alucinações, culpa da geladeira, que também tem poderes psíquicos, por mais estranho que isso possa parecer. Ao longo do filme, descobrimos que a geladeira é um portal para o inferno e é controlada por forças diabólicas. Começa a matar as pessoas que visitam o apartamento, é claro. A cena do confronto final dos protagonistas contra a geladeira é incrível e vale a pena assistir ao filme só por causa dela. Não tenho mais nada a acrescentar porque o filme merece ser assistido e é isso. Próximo filme. O Ataque dos Tomates Assassinos. Um dos meus filmes trashes favoritos, lançado em 1978, dirigido por John DeBello, O Ataque dos Tomates Assassinos é considerado um clássico do cinema trash. E ao lado de Plan 9 from Outer Space, é considerado um dos melhores filmes trashes já feitos. Deu origem a mais 3 continuações. O Retorno dos Tomates Assassinos, de 1988, Os Tomates Assassinos Atacam Novamente, de 1990, e Os Tomates Assassinos Comem a França, de 1991. A sinopse por si só já é bizarra. O filme inicia com um ataque a uma dona de casa realizado por um tomate. A polícia fica intrigada ao descobrir que o que parecia sangue é na verdade suco de tomate. Com a quantidade de ataques aumentando, entra em cena o governo. Por um lado, tenta encobrir o fato de que os tomates são resultado de experiências genéticas, e por outro, forma uma equipe muito estranha de militares que irá enfrentar os tomates em combate. Mas o filme é muito mais que isso. Não há mistério. Logo sabemos que os tomates estão loucos e desejam matar. Aliás, os tomates assassinos são gigantes, importante mencionar. O humor do filme é incrível, é um filme trash sem defeitos. Quero dizer, sem defeitos acidentais. Vale muito a pena se divertir e se assustar com os tomatões. Uma curiosidade do filme é que Stephen Peace, que interpretou o tenente Finletter, foi eleito senador da Califórnia em 1993 e ficou no cargo até 2002. Um de seus projetos de lei determinou que mercados colocassem etiquetas em tomates para diferenciar os naturais dos artificialmente amadurecidos. Faz sentido. Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. Um filme que consegue reunir humor, ação e, convenhamos, terror também, porque, gente, que palhaço feio. Até hoje tenho medo de palhaços e culpa disso é desse filme. E da minha família também, que me deixou assistir enquanto ainda era uma garotinha. Vamos lá. O filme conta a história de palhaços assassinos que vieram do espaço sideral. É isso. O filme começa com o casal se pegando e de repente algo cai do céu. Os jovens vão investigar e descobrem que o objeto misterioso é uma tenda de circo. Quando entram nessa tenda, são expulsos pelos palhaços armados com armas de pipoca. Não demora muito e os assassinos começam a tocar terror na cidade, com armas que envolvem pessoas em algodão doce, ou ainda tortas corrosivas, objetos circenses, digamos assim. Claro que ninguém acredita na história do casal de que palhaços assassinos estão ameaçando a cidade. Eu também teria minhas dúvidas, se bem que meu medo de palhaços me faria crer em qualquer coisa que me contasse. Enfim, o filme se desenrola nessa trama maluca e o visual dos palhaços não é lá assustador, é quase satírico. E isso é bem legal. O filme não tenta ser uma grande peça do terror, mas acaba flertando com isso. Chega de palhaços, por favor. Vamos falar de uma coisa mais gostosa. Biscoitos. Isso mesmo. O Biscoito Assassino, The Ginger Dead Man, existe. O filme é de 2005 e foi dirigido por Charles Band. E tem uma história relativamente legal. O filme se inicia com uma cena de assalto que resulta na morte do pai e irmão da protagonista, que testemunha contra o assassino e o faz ser condenado à morte. Corta para alguns anos depois e a moça está trabalhando numa padaria, que recebe uma encomenda de uns temperos suspeitos, mas ok. Enquanto abrem a encomenda, seu colega de trabalho se corta e um pouco de seu sangue é derramado em cima dos temperos. Eca. No entanto, no meio do misterioso tempero estão as cinzas do assassino, que são misturados na receita de biscoito, que a moça acaba fazendo, mas num tamanho um pouco maior que o convencional. Depois do incidente, um raio atinge o biscoitão, que ganha vida. Ora, Frankenstein. O biscoito começa então a matança, com o objetivo de se vingar da protagonista, que luta por sua vida. O filme continua nessa pegada e é isso, não vou estragar o final. Assistam. Aliás, é importante falar aqui que o filme ganhou algumas continuações, acreditem se quiser. O Biscoito Assassino 2, o Biscoito Assassino 3 e ainda uma série em quadrinhos, The Ginger Dead Man, Breaking Bad. Pois é. O Mistério do Cesto. Dirigido por Frank Henenlotter em 1982,
O Mistério do Cesto é um filme muito... Bom, vamos à sinopse. A trama conta a história de Dwayne, um jovem aparentemente normal vindo do interior de Glen Falls, e seu irmão gêmeo. O único problema é que seu irmão, Belial, é uma besta deformada que vive em uma cesta de vinho. Durante a gestação da sua mãe, o gêmeo monstruoso acabou por ser anexado ao lado de Dwayne como um irmão gêmeo chipófago. O pai deles decide contratar alguns médicos para realizarem uma operação clandestina que devolvesse alguma dignidade para os seus filhos. Então, na tenra idade de 8 anos, os irmãos foram separados cirurgicamente contra sua vontade, e o gêmeo de Dwayne foi descartado como lixo cirúrgico e jogado numa lixeira próxima à residência. Dwayne começa a ouvir as vozes do irmão e, se sentindo culpado, é convencido a se vingar das pessoas que fizeram isso com eles. Assassinam o cirurgião responsável e vão para Nova York, com o irmão sempre carregando o cesto, com o irmão deformado e assassino dentro. A frase mais presente no filme é "What's in the basket?" O que tem no cesto? E para os fãs de Seven, a icônica frase "What's in the box?" vai começar a trazer lembranças do assassino do cesto. O último filme da nossa lista, Ben, o Rato Assassino, foi lançado em 1972, dirigido por Phil Carson, e conta a história de Danny, um garoto bem solitário que começa uma estranha e inusitada amizade com um ratinho chamado Ben. O que ele não sabe é que Ben é o líder de um grupo de roedores assassinos responsável pela morte de várias pessoas. É, isso mesmo, um rato assassino. Mais do que um outro motivo para ter medo desses roedores, o filme é muito bom. O ratinho é tão malandro e cruel que acaba saindo até nas páginas dos jornais, e a cidade está em pânico. O filme é centrado na busca pelo ratinho enquanto ele e sua gangue continuam os assassinatos. Danny, amigo de Ben, fica desesperado e implora que o rato fuja antes de ser pego, porque os planos da polícia aparentemente envolviam atear fogo e depois afogar o rato. Meio sem noção, mas ratos assassinos também não são lá essa coisa, né? Pessoal, essa foi a lista de hoje. Espero que consigam assistir ao menos um dos filmes indicados. Vale muito a pena. Até porque, gostar de filmes e cinema deveria envolver também os filmes ruins de baixo orçamento, mas que acabaram se tornando clássicos e são adorados por muitas pessoas mundo afora, inclusive eu. Obrigada pela companhia. Até a próxima semana. Cuidado com a salada de vocês e, é claro, stay spooky.